E aí, já me haviam falado da última encarnação do Divaldo, que ele foi o Sr. Home. O Sr. Home está na Revista Espírita. É o único médium que o Allan Kardec coloca. Porque o Sr. Home, Daniel Douglas Home, que ele veio na encarnação passada com a missão de colaborar com o Espiritismo, como médium. E ele falhou. Ele falhou feio. E nesse vídeo que eu vi lá do Wagner, você comentou sobre um livro da tua mãe, não é? Teve uma obra. Isso, Arte Espírita. E aí, acho que quando você teve no primeiro episódio, no aspecto pessoal, acho que você não chegou a falar, não sei se é algo que você diz assim, me despertou a curiosidade. Não, então, aí eu ia perguntar até antes, mas... Puxa, se você me fala, eu trazia um de presente, olha. Olha que legal. Ainda hoje eu peguei um livro dela na mão. Minha mãe, além de uma artista, de fazer esculturas, pinturas, tocar violino, era uma artista compor, é a artista completa. E ela também escreveu. Ela tem obra de poesia e tem uma de arte espírita muito legal. Arte espírita, que é onde ela fez um apanhado dentro das obras do espiritismo, os autores mais clássicos, né, como Leon Denis, o próprio Rivail, o próprio Allan Kardec, né, dentro das obras básicas, ela pegou tudo que fala sobre arte, porque a arte é uma forma de educação. Isso é uma coisa muito interessante, porque eu tive oportunidade, você sabe, ter um portal Allan Kardec, lá na Universidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, onde um pessoal lá, que também, através do Alexander Moreira, aquele Charles Kempf, também tem os Sete Bastos lá, que também são pesquisadores, porque a partir de 2018, a Biblioteca Nacional da França, ela digitalizou todos os documentos. Então tem muita coisa do Allan Kardec, mas muita coisa. E eu dou uma aula sobre Allan Kardec, então a minha aula hoje é 99% sobre o professor Rivail, e só 1% sobre o Allan Kardec. E você passa a conhecer essa figura extraordinária que foi o Allan Kardec, antes de se tornar Allan Kardec, o professor Rivail. E ele fala muito da questão da educação. E ele era uma pessoa muito sensível, uma pessoa carismática e muito generosa. E ele estava falando que uma das viagens que ele fazia à Suíça, porque ele tinha um contato, ele fazia questão de colocar discípulo de Pestalozzi, ele fazia questão disso, porque Pestalozzi era um ícone na Europa. Mas por quê? Porque a educação naquela época, a criança era um adulto em miniatura. A cobrança em cima da criança era muito grande, as crianças, uma boa parte eram órfãos porque os pais estavam na guerra, o tratamento era muito através de castigos. E o Pestalozzi, a esposa dele, a senhora Pestalozzi, eles desenvolviam um trabalho fantástico em Verdun, que era tipo um pai para as crianças. Ele acolhia todos da forma que eles foram criados, dentro da sua religião, respeitando. E o Rivail, quando criança, bebeu dessa fonte. E então, vez ou outra, ele ia para a Suíça para visitar institutos de educação, e num instituto lá em Montjoie, ele vê uma escola onde fica abismado com o carinho que a professora tinha com os alunos. E ele está falando que quando você tratava os alunos com castigo, com esse rigor, sem uma energia adequada, ele estava dando chances a criança retribuir através de má educação, de rebeldia e assim por diante. Então, era uma resposta da criança frente à agressão que ela sofria. Olha que interessante. Então, a arte é uma maneira de educar. Por exemplo, hoje eu fui na minha primeira aula, eu fiz piano quando criança, né? E aprendeu quando criança ou não? Não, eu fiz 3 anos de conservatório, né? Então, mas tinha 10 anos, 11, 12, por aí, né? E eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou voltar a fazer piano. Porque há uns anos atrás, eu estava almoçando com o Sérgio Felipe de Oliveira, aquele psiquiatra, Sim. Sabe quem é? Sim, ele faz um trabalho da glândula pineal, Isso. né? E aí eu falei, Sérgio, eu estava voltando de uma travessia no mar. Aí eu falei para ele que estava voltando, e ele é nadador também, o Sérgio. Mas ele é um exímio pianista. É um exímio pianista. Eu já vi no Instagram dele. Ele toca muito bem. A Globo fez um
um programa com ele. Aí eu falei, Sérgio, eu tô muito tempo sem tocar piano. Mas aí ele falou, então vamos fazer uma aposta. Daqui 30 anos, 30 anos, acho que a gente tinha uns 40, vai. Eu vou me encontrar com você e nós vamos nadar até o farol, onde eu nado, e você vai tocar alguma coisa comigo no piano. Eu falei, então tá bom. E o tempo tá passando, eu falei, não. E hoje eu tive a minha primeira aula. Aí você já contou quanto falta para dar os 30. Eu já comecei a ficar apavorado. Aí eu falei, tive a minha primeira aula de piano com o maestro Mário Tiroli, que é um ícone aí na cidade de Santos, né? Então a educação, a arte, Legal. é uma forma de educar. E minha mãe, muito sensível, ela tem muitos quadros pintados. Então essa obra eu me comprometo a trazer aí para você de presente. Legal. Que Qual que é o nome da sua mãe? Eneide de Santos. E o que acontece? Agora a Arvênia, que é nossa prima, Arvênia Prada, aquela médica veterinária, falou que a Federação Espírita quer publicar o livro. Olha que legal. Então é isso. A educação pela arte é fantástica. Então, e sua mãe já desencarnou? Já desencarnou, tem uns 3 anos. Não, mais. Tem uns 7, 8 anos por aí. Então vale a pena a gente colocar uma criança para aprender um instrumento musical. É um dever nosso. Tem que, mas meu quer só judô, quer isso. Não, mas faça como opção um instrumento musical. Deixe à vontade. Estimule. Porque a gente precisa estimular as crianças esse lado mais sutil. O desenvolvimento do espírito, o espírito desenvolvido, ele tem a arte desenvolvida. Perfeito. Ele tem a arte desenvolvida. Einstein, ele não era só um matemático, mas ele era um exímio violonista, né? Tanto é que ele quando a Mileva vai desencarnar, ela pedia para ele ficar tocando violino, ele já era separado dela, havia casado novamente, mas tinha um carinho pela Mileva, por tudo que aconteceu na vida, no começo da vida deles, onde perderam uma filha por escarlatina e não teve chance de conhecer. Posteriormente, ela vem falecer por conta de um câncer. Então, a arte ela tem que estar presente na nossa vida. Porque a arte, ela vai tocar as fibras mais sensíveis do ser humano. Ô Caetano, agora deixa eu te perguntar, você falou aí que me chamou bastante atenção sobre essa questão da digitalização que está ocorrendo. Me explica melhor. São obras que são texto do Kardec? Documentos, por exemplo, manuscritos, cartas dele para Amélie Boudet, a esposa dele, de bancada. Documentos, por exemplo, dele, o Allan Kardec, o jovem Rivail, que de 19 anos já dava aula em Paris. Ele, com 19 a 30 anos, fazia parte de mais de umas 15 sociedades. Ele, assim, era um cara fenomenal. Ele não parava de produzir. Sempre escrevendo para facilitar o conhecimento humano. Ele queria ajudar as pessoas a entender, compreender melhor. Eu vi que tem livro dele que ele lançou com 22 anos de ensino gramatical da França. Sim. Aritmética, gramática. A língua francesa ele dominava muito bem. O alemão também, alguns outros idiomas. Mas, assim, ele era um apaixonado em ensinar. Mas, automaticamente, ele, dentro da humildade dele, porque às vezes as pessoas interpretam o Allan Kardec pela fisionomia que ele está ali. Alguém sisudo, né? Essa fisionomia, naquela época, quando há um passado atrás, eu vou para São Paulo, eu vou tirar. Você se arrumava todo. Era normal. E de fazer pose, isso e aquilo. Agora a gente faz selfie, faz isso. Foi o Einstein que começou, né? Com a língua para fora? O Albert Einstein. Então, assim, mas o Einstein já era mais desencanado, né? Mas o francês é um povo mais reservado, apesar que o alemão também. Mas então ele tem aquela figura que parece que ele é um cara fechado, sisudo. Muito pelo contrário. Ele é um cara que está a todo instante produzindo algo para ajudar na educação da França. Da França, eu não estou falando de Paris, não, hein? A mãe dele, quer ver o dado importante? Ele, dos 3 anos de idade, o pai dele some da vida. Ele foi criado pela mãe,
pela avó e pelo tio. Olha só. Então, pela mãe, pela avó e pelo tio. O tio, sabe aquela, quando a gente aprende dentro da doutrina espírita, ou da história do espiritismo, que o tio deu um golpe nele lá, deu um desfalque nele? Porque o tio jogava muito. Então, aí quando ele vai para Iverdã, ele já não tinha pai, o pai sumiu. Ah, mas por que o pai sumiu? Tem hipóteses aí. O pai do pai, o avô, ele, por conta de política, ele foi considerado contra-revolucionário. E naquela época, cortava a cabeça. Foi para a guilhotina. O pai, eu acho que com receio, ele era um juiz, presta atenção, juiz do exército. Não era um juiz da jurisprudência, não. Era um juiz do exército, onde ele fazia os diálogos entre as pessoas que houve algum problema para poder acertar. Ele arbitrava aquela situação. Então, ele trabalhava nesse aspecto, no exército. E ele, quando some, não sabe se some de medo de morrer, mas eu sei que mais tarde, isso já quando ele vai morrer pobre, ele vai morrer 600 quilômetros de Paris. Allan Kardec. Não, o pai. Com uma família diferente. O Allan Kardec, o menino Allan Kardec, o jovem Rivaio, vai para Iverdã, junto com a mãe, com a avó e com o tio. A mãe tinha uns bens, vendeu alguma coisa, ficou morando com ele em Iverdã. Os três. Ele era paparicado pela mãe, a mãe tinha uma proximidade muito grande. Volta para a França, já com seus 18 anos, aí ele vai dar aula. Ele se aproveita sendo um discípulo. E nisso ele tinha estudado com Pestalozzi? Ele estudou lá 6 anos com o Pestalozzi. Então, assim, então hoje tem documento provando que a mãe teve em Verdun. Tem Entendi. documento, antes não tinha. Então não é nada que vai, assim, acrescentar ou mudar a obra de... Não. Você vai conhecer mais o personagem. Vai validar essas hipóteses que criaram. Sim, mas assim, você vai entender que ele era um homem inquieto, um jovem inquieto. Ele sempre estava produzindo. E quando ele toma, por exemplo, o tio jogava muito, ele vendeu uma escola, porque ele formou uma escola. Aí foi para outro lugar, sempre ele foi crescendo. Auditórios maiores, escolas melhores, pátios maiores. A mãe dele, quando eles foram para lá, ficou bem no quarteirão da Sorbonne, que é a Universidade de França, para ele ter essa ligação. Sabia que ele tinha essa ligação com a educação. Então, hoje está tudo documentado. Por exemplo, uma coisa que é interessante. Sabe o sifão da pia? Ele é um inventor. Tem documento. Tem sabia. documento. Que legal. E ele ganhou essa patente, ele patenteou durante 15 anos, não ganhou um centavo. Mas ele patenteou, tem documento disso. Ah, que legal. Então ele sempre procurava o bem social. Eu acho que humaniza também, né? Sem dúvidas. Porque é aquilo que você falou, a gente vê só as obras ali, pergunta, resposta do Livro dos Espíritos e tal. Mas eu acho que nessas trocas de cartas você vê mais o lado humano da pessoa. Humano. Onde ele frequentava, não deixava de frequentar um presídio. Não deixava de ajudar as pessoas, de dar um dinheirinho, de dar isso, uma colaboração. E ele não tinha dinheiro assim, não. Tanto é que ele tinha que ficar se virando, saía de um lugar e ia para outro. Aí quando fechou a escola, ele foi trabalhar em teatro. Ele escrevia peça de teatro, tem documento, tudo isso. Interessante. Tudo para o jovem, para melhorar as condições do jovem na área da educação. Sempre muito preocupado com isso. Olha que interessante essa... Então, para que a gente entenda que Allan Kardec era um homem, além de ser emérito de ciências, várias academias aí, estimulava a questão da indústria na França. Ele tinha documento, está tudo documentado. E o interessante é assim, ele dava aula de química, de física, uns temas... Anatomia comparada, ele dava aula de tudo que tu imaginar, assim, mas para o crescimento da pessoa. Sim. É para o crescimento. Naquela época, eles tinham uma cultura muito maior, e eles tinham uma cultura de campo. Quando você ia para a natureza, você ia investigar as plantas, ele tinha muito isso de... Isso ele pegou muito com Pestalozzi, né? E ele tinha muito esse negócio de colecionar plantas, animais... Ele tinha muito isso, um hobby muito envolvido também. com a natureza. E querer saber o nome, isso, aquilo. E é interessante que ele se desenvolve ali já com o espiritismo,
já numa fase madura, né? Em que ele vai ter 50 contato. anos, ele vai estar com 50 anos e... não, até com 52 anos. Mas ele era um cara cético nesse aspecto. Estão falando, tem mesa que está dançando, mesa que está isso e aquilo. E aí ele começou, outros investigaram, outros já tinham feito pergunta, e aí no final um amigo dele tinha um forte vínculo com o magnetismo, né? Que ele era magnetizador, como o Allan Kardec também era um magnetizador, né? Então ele tinha aí essa pessoa convidou ele, que é o senhor Fortier, aí ele foi fazer as investigações, e aí aí vai interromper o materialismo, que nós falamos que é o fim do Sim, sim. materialismo, né? Porque assim, vem numa toada, né? O conhecimento ele é linear. Então, até chegar no Espiritismo, vieram muitos falando sobre as coisas que não eram da matéria. Vários filósofos vieram falando sobre isso, vários cientistas. Aí até agora vamos esclarecer de vez, vamos racionalizar essa coisa? Vamos. Aí ele vem, uma ciência de experimentação, de onde você vai repetir os fatos, mas o conteúdo que vai ser importante. E o interessante é que, assim, ali ele usa o pseudônimo, né? Sim. De Allan Kardec, e depois pode até me falar o porquê desse nome, mas, quer dizer, ele não ficou conhecido na França por conta disso. Quer dizer, ele como o professor Rivail, ele já era muito benquisto, né? Ele já era alguém conceituado, já era alguém de respeito, né? Muito Ele respeito. Não, de forma nenhuma ele foi tirar proveito de alguma coisa, né? Não, muito pelo contrário, ele só perdeu. Ele só perdeu. Materialmente, né? Porque a gente está saindo do iluminismo, o materialismo estava ali gritando o positivismo com Augusto Comte, onde a ideia da razão, eu quero ver para crer, eu tenho que testar, eu tenho que... E aí vem ele falar sobre espírito, reencarnação. E ele era um homem da Academia de Ciências. E aí, tanto é que ele é mandado embora. Aí é mandado embora de tudo quanto é canto. Todo mundo vira as Até costas, ser né? preso. Até ser preso. Ele foi preso também. Isso não é tão conhecido no meio espírita, essa prisão dele? Sim, acho que sim. Porque assim, a igreja mandava, né? Ou melhor, os religiosos mandavam nessa época, né? Então, foi porque ele estava abusando, né? Porque ele começou a ter muitos adeptos, muitas pessoas querendo ir conhecer. Aí teve aquele auto de fé em Barcelona, em 1861, onde ele manda 300 obras para Barcelona e o bispo lá falando, opa, peraí, recolheu, botou em praça pública e queimou. E aí os espíritos falam para ele, calma aí, deixa que isso aí vai ser bom para a gente. E foi bom, porque aí as pessoas começaram a querer... Por que a igreja está queimando? O que está acontecendo? O que tem nesse livro? O que tem aí que é tão feio assim, né? Aí vai ler, opa, isso aí está me esclarecendo, está me ajudando, né? A pessoa lê, vai de acordo com aquilo que eu já pensava, Mais né? ou menos tem uma ideia, né? A gente mais ou menos tem essa ideia. Sim. É que a gente tem muita dificuldade porque o espiritismo tem um problema sério. Talvez seja o maior problema do espiritismo para a gente. O espírita. Não, ele implica em mudança. Perfeito. Ele implica em transformação. Não dá para... eu tenho alguns colegas que falam, não, eu sou científico, eu sou filosófico. Eu falei, sabe por que você é científico e filosófico? Porque você não quer mudar o teu jeito. Você fala na lata? Na lata. Porque na lata... Porque na realidade é assim, não é que fala na lata, porque é verdade. E é amigo, né? Te dá porque, essa liberdade. Quando eu fico assim, vai falar alguma coisa numa universidade, científico, isso, aquilo, tem que tomar cuidado, porque para você não se achar. Porque tem esse lado, quantos cientistas mesmo, cientistas de valor, pesquisaram isso e falaram, opa, tá dentro, é uma hipótese de verdade, né? Dentro da ciência é isso. Ou é ou não é. Né? Então, mas eu tenho que colocar como uma hipótese. Eu não posso deixar de investigar algo que está me chamando a atenção dentro de uma ciência de observação. Então, que há um certo comodismo. Por quê? Porque implica em mudanças. Quando você fala isso, eu lembro do nosso querido Divaldo Franco, né? Porque o Divaldo, quando eu conheci, e aí fizemos uma amizade, a gente tinha dois movimentos
dentro do espiritismo, né? Tem o do Chico Xavier e tinha lá o Divaldo Franco, né? Que assim, eles dois não têm nenhum problema, mas somos nós que acompanhamos, que criamos problemas. E aí eu não entendia porque Mas quando tava o Chico encarnado também, já tinha isso também? já tinha. Eu acompanhei quando eu o conheci, em 80 e pouco, não, em 90, por aí, 90 e pouco. E aí eu fui entender por que o pessoal de lá tinha um pouco de bronca dele. E aí eu fui ler um livro, e aí já me haviam falado da última encarnação do Divaldo, que ele foi o Sr. Home. O Sr. Home está na Revista Espírita. É o único médium que o Allan Kardec coloca. Porque o Sr. Home, Daniel Douglas Home, que ele veio na encarnação passada com a missão de colaborar com o espiritismo, como médium. E ele falhou. Ele falhou feio. Ele não deu aval para o Allan Kardec, não deu aval para o espiritismo. Era uma pessoa muito fechada, não gostava de se mostrar, mas fazia levitações, tinha uma mediunidade fantástica. Ele não gostava do público, assim. Era uma pessoa muito fechada. Aí a gente vai entender algumas encarnações passadas, onde teve suicídio e assim por diante. Mas essa encarnação dele como Daniel Home, tem algum livro que fala disso? Ele próprio diz ou não? Não, ele não. Eu li a biografia. Mas assim, lógico, você pode... É uma hipótese muito viável. Quem me falou entendi. É que conhece profundamente, fatalmente. Mas aí eu fui entender. Por que o pessoal tinha a bronca dele? Porque ele falhou. E a turma do Chico é uma turma muito forte, séria. Então tinha medo dele falhar. E aí eu entendo por que o Divaldo, em toda a palestra dele, era um obstinado em falar de Jesus e de Allan Kardec. Não deixava uma palestra falar isso. De Jesus e de Allan Kardec. Era um compromisso, eu não posso falhar. Eu não posso falhar. Não existe no planeta Terra um cara que adotou 680 crianças. Não existe isso. Um que tem uma instituição onde dá graciosamente escola para crianças, 3.550 crianças. Não é brincadeira, de graça. O ensino Waldorf dele, da colegial, agora ganhou a segunda escola melhor do Brasil. De graça. Eu tive lá já na Mansão do Caminho. Bonito, hein? Uma coisa fantástica, né? Eu tive recentemente, fui lá dar um abraço nele. Aí você vai entender por que às vezes a gente tem que tomar algumas posturas na vida. Porque eu não posso mais falhar. Eu já cometi esses erros. Eu já tive esses deslizes. Não posso mais falhar. Né? Um dia desse um espírito falou para mim, quem disse que... Você sabia que não ia ser fácil. Você sabia, porque eu estava fazendo umas queixas. Eu não estava falando das minhas queixas, mas ela sabia, a pessoa sabia. Porque convive comigo, né? Eu falei, pô, e é engraçado, eu falei, pô, todo mundo, não sei o quê, nem só eu que não, aí dali a pouco me chamam, ó, o espírito quer falar contigo. E aí falou, aí você sabia, para de resmungar. E foi certinho no que você estava pensando. Você não chegou a exteriorizar, foi mentalmente. Não. Certinho. E outras coisas, que a gente tem algumas preocupações administrativas da instituição. A instituição não é pequena, ela é grande. Sim. Assim, né? Para mim é enorme. Então, a gente tá com alguns problemas e eu tô com isso há alguns meses. Aí vieram me falar lá. Mas é isso. Então, a doutrina espírita, ela faz a gente entender melhor isso. Então, eu passei a admirar mais ainda o Divaldo Franco pela obstinação dele, que não pode dar errado. E assim, uma encarnação impecável. Impecável. Assim, um exemplo para todos nós, né? Sim. Agora, é o que a Joana de Anjos falou para ele, que tudo que está em sua volta, as pessoas, as circunstâncias, os fatos, tudo foi feito para acordar você. Porque a tua relação nunca foi entre você e o outro, sempre entre você e Deus. Porque o maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. O maior desafio do Éder é o Éder. Sim. Não é mais ninguém. Sim. Você já viu? O maior desafio sou eu. Eu me tornar uma pessoa melhor. Essa é a grande beleza da doutrina espírita. Ela implica nisso. Esse é um problema sério.
E tem uma entrevista do próprio Divaldo falando sobre essa a maior frustração, tal, que foi esses ataques, né, que ele sofreu de algumas pessoas, tal, que a Joana de Ângeles disse pra ele assim, ó, você não precisa se defender, a sua melhor defesa é a sua biografia. E isso serve pra todos nós, né? Sim. Eu tava um dia saindo do centro, era umas 9h30 da noite. Você sabe que a gente está numa região ali de droga, prostituição. E na esquina ali tinha um barzinho, tinha umas mesinhas, tudo, tinha um barzinho. O pessoal bebia lá. Eu saí do centro, estou uns 40 metros dali, 30 metros. Eu vejo duas mulheres brigando, mas brigando, pá, pá, pá. E eu fiquei impressionado. Eu falei, ninguém faz nada. Ninguém tá apartando. Eu peguei e fui até lá. E apartei, tirei assim, apartei, afastei, pronto. Tô saindo, elas voltaram a brigar. E aí eu percebi que eu me sujei de sangue, porque ela tava com uma faca. E estavam brigando de faca. E você nem viu quando foi? Não, eu nem vi. Até aprendi a brigar com faca. Não é assim que segura. Aprendi. E aí fui pela segunda vez e afastei. Mas o que me chamou a atenção, porque eu falei, será que eu tô sonhando? Porque não é possível. Eu falei, será que eu... Todo mundo indiferente? Será que como é que eu me transportei para cá? Eu não tô me entendendo. Será que eu tô vivendo um sonho? Aí, o que eu soltei, elas voltaram a brigar. No que eu for apartar, o Zé Nilson, o Dr. Nilson, vem e pega na minha mão. Agora chega. Agora chega. E me tirou dali. E eu, sempre querendo apaziguar tudo, falei assim, deixei quieto. No dia seguinte eu tava lá, de manhã. E aí eu falei, o que deu aquelas duas moças? Estavam brigando por causa de homem na cadeia, alguma coisa, e saíram abraçadas juntas. Então, tem coisas que a gente precisa ter experiência na vida para poder ajudar, né? Eu podia estar lá, me dar mal, podia vir um outro cara, me fazer alguma coisa e acabou. E você entendeu? Acho que até para auxiliar tem que ter sabedoria, né? Tem que ter sabedoria. Tem que ter sensibilidade, né? Principalmente nos dias de hoje. Você não viu um rapaz esses dias aí? Foi querer ajudar o outro quando ela tomou um tiro. Então, assim, tem muita coisa que está no nosso caminho, mas tem coisa que não está. E a gente acaba arrumando uma encrenca da nossa vida, né? Porque quando vem uma encrenca e você não percebe, tudo bem. Mas quando você percebe que é encrenca, você afasta dela. Né? Sim, sim. Principalmente nesses momentos atuais, não entre em discussão, em briga com ninguém. Então, a melhor defesa ali não é atacar, mas sim, fica quieto. Fica na sua. Chamar uma autoridade policial, fazer uma prece, né? Num caso desse, sim, né? Lógico. Você pode fazer alguma coisa assim, um telefonema, isso, aquilo, um grito, que você dê um grito, afasta. Sim. Afasta as pessoas. Eu tava vendo um assalto lá, eu gritei, pega ladrão, o cara saiu correndo. Sim. Saiu correndo, porque se assustou. Ele pensou que ele estivesse na surdina lá, sozinho, e não tava. E eu tava vendo tudo. Então, assim, mas eu não me expus. Ele nem sabe de onde veio aquilo lá. Sim. Mas, assim, foi um momento meu repentino. Mas não me trouxe nenhum prejuízo ali. Então, a gente tem que tomar muito cuidado como fazer as coisas, né? Sim. E a gente tava falando sobre não dar ouvidos para aqueles que criticam, né? Aí eu lembrei de um textinho, de uma mensagem que o Chico recebeu, que diz assim: o homem com pressa no bem, cujo passo não recua, não consegue ouvir os cães que ladram na rua. Né? É verdade. Então, se a gente der ouvido, a gente continua no bem, que tá tudo certo. É verdade, né? é verdade. O silêncio deve fazer parte da vida, um passo seguro, né? E sempre estar muito atento. Perfeito. Por isso que Jesus falava, vigia e ora, né? Você estava falando sobre essa questão, assim, até daqueles materialistas, né? De ver, comprovar ou não. Eu tô lendo A Loucura sob um Novo Prisma, de Bezerra de Menezes, né? E ali logo no início ele já começa a destrinchar sobre a alma, falando sobre Augusto Comte ali, né, sobre o materialismo sem imaginação, é só analisar os fatos, tal. E ele fala assim, pô, mas ó que curioso, né? Fala que só pode analisar os fatos, tá? Aí você pergunta pra eles o que é o cérebro.
o cérebro é uma matéria, é uma força Sim. e não sei o quê. Aí eles próprios caem em contradição. Porque assim, tudo bem, me prova o pensamento então. Me prova o pensamento só com análise da matéria. Mostra um cérebro, qual que é a diferença de um cérebro para outro, o porquê de cada um e tal, né? E é curioso que depois tem um médico que era materialista, que ele foi fazer uma cirurgia, uma operação, e aí induziu ali, né, pra pessoa adormecer e tal, né? E aí foi como se fosse um sonambulismo induzido. Só que em determinado momento a pessoa começou a falar: ó, eu tô na casa de fulano, fulana tá fazendo isso, tal, tal, e o médico conhecia. E ela descrevendo onde ela tava, um fato. Ele falou: mas é memória, tal? Aí ele anotou certinho o horário, tá? Depois ele perguntou pra fulano: não, era isso mesmo. Eu tava fazendo tal coisa, exatamente o que ele próprio, materialista, ouviu ali do paciente. Então que ele falou assim: pô, então como que eu vou explicar isso de uma forma material? Então, se eu não quiser aceitar de cara, pelo menos eu tenho que abrir pra dúvida que tem algo ali. Você tem que ser verdadeiro, né? Então, eu acho porque realmente implica nessa mudança, nessa transformação. E assim, não é todo mundo que compreende, né? E está preparado para fazer essa mudança, porque essa mudança, a gente está tão habituado a encarnar e desencarnar e viver na matéria e no planeta Terra aqui, que é difícil realmente você querer se desvincular dessas coisas. Então a gente faz de tudo para ficar pegado mesmo, né? Faz de tudo. Porque é para você. Como é que você aprende a viver sozinho, né? Você consigo mesmo. Não é tão simples como a gente pensa, não. Porque a Madre Teresa de Calcutá, ela fala assim: se você quer ter sucesso na vida, vá atrás do sucesso. Durante a busca do sucesso, você vai encontrar falsos amigos e verdadeiros inimigos. Mas mesmo assim, busque o sucesso. Porque na realidade, você vai ver que a tua relação nunca foi entre você e o outro. Sempre é entre você e Deus. A nossa relação é com o divino. Porque nós somos criatura do divino. Agora, como é que você compreende essa força, né? O Espiritismo foi... Os espíritos, vamos falar, fantástico, porque apresentam através de leis. E eu já falei, acho que aqui, o Stephen Hawking, que se dizia ateu, mas nessa última obra lá, ele fala assim: olha, eu só consigo compreender Deus através de leis, porque eu sou um homem da matemática. E leis absolutas, que elas são imutáveis, elas são perfeitas. Ué, definição de Deus, dada pelos espíritos. Sim. Não é verdade? Inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, e a lei é como se fosse a forma que foi encontrado para nos ajudar a evoluir. E a evolução é através de mérito, é através de esforço, de mudanças, de transformação, de dedicação. E como que a gente entende o materialismo por esse outro lado do apego à matéria, né? Você acha que esse apego ao bem, a uma riqueza, aos objetos, ele nos afasta do nosso espiritual? O apego sim, né? Você saber dar valor é uma coisa. Agora, quando isso se passa a ser mais importante do que outros valores, aí sim, né? Então eu vejo assim, é lógico, eu brinco que essa questão da matéria que, às vezes o homem, né? Eu estava uma vez atendendo uma paciente, e aí me ligaram: ó, teu filho está no hospital, aconteceu isso, isso e isso. E eu estava sem carro. E aí essa paciente se tornou nossa amiga. Aí ela falou assim: vai, pega o meu carro. Aí eu falei: aí o carro dela estava ali em frente. Aí eu peguei o carro dela. Só que o carro dela era um carro preto importado, aqueles baixinho. Eu liguei, já o som apareceu, o ar-condicionado ligou, aquele carro esportivo, tudo, me chamou a atenção. Eu já fiquei embriagado com aquilo. Dei ré, tudo. Quando eu vi, eu estava passeando com o carro. Eu esqueci do meu filho. Porque eu fiquei encantado. Olha que legal. Porque a gente fica encantado com as coisas, né? Tinha uma preocupação, mas calma. Quando é que eu vou ter oportunidade de andar num carro desse, né? Eu faço uma brincadeira, mas é verdade. Eu fiquei encantado com aquilo ali. Peguei e fui lá ver meu filho. Então, a matéria ainda é sedutora. Perfeito. Ela ainda nos seduz.
A quem gosta de doce, vê um doce todo bonito, enfeitado. Pode ter certeza, quanto mais enfeitado, mais porcaria tem dentro. É para chamar minha atenção. Eu li um livro de um americano chamado Dieta das Emoções. Só de eu ler o livro eu emagreci 8 quilos. É sério. Porque ele ensina a gente a comer o que nós estamos comendo. Quando você vai comer um macarrão, presta atenção. Eu adoro macarrão, mas é farinha que você está comendo. Ela está mascarada, é farinha. Quando você vai tomar um sorvete, olha, eu adoro sorvete, mas é gordura. É gordura vegetal com algumas coisas. Fruta, isso aqui, mas é gordura. Então, saiba comer um pouco só de sorvete, saiba comer um pouco mais só do outro, e assim por diante. A feijoada é uma delícia, mas coma só um pouco, porque sabe que tem gordura, tem isso e aquilo. Então, ele te ensina, aí eu comecei a visualizar o que eu estava comendo. Entendi. Então, aí foi um break para mim. E realmente, a gente acostumando a comer menos, tudo melhora. A tua digestão melhora, o teu intestino funciona melhor. Então, a matéria, ela é boa, mas saiba não ser escravo da matéria. Não ser escravo da comida, não ser escravo da beleza, não ser escravo de tantas coisas aí, que a gente acaba sendo. Ser escravo do celular. Pelo amor de Deus. O celular eu comecei a fazer academia. Éder, meu filho... Eu estou fazendo academia, eu não levo o celular para academia, eu ponho no armário. Porque eu vim aqui para fazer academia. Isso. Às vezes, isso acontece muito com quem é jovem. Eu entendo isso. Porque o celular não é fácil você se desligar do celular. Não é fácil. Precisa ter muito controle, muita disciplina. Porque é muita informação e a gente não para de ver aquelas informações. E aí a pessoa está no aparelho e quando eu vejo ela está lá no celular, está parada no aparelho. E não anda, e não vai nem para lá nem para cá. Agora eu aprendi, falo, vamos revezar, né? Sim. Agora eu estou um pouco com cara de pau, porque já me conhecem lá, tudo, porque a pessoa fica presa. Então deixa o celular e vai fazer a sua atividade, concentre-se no que você tem que fazer. Põe limites para o seu celular, põe limites para você, senão você fica escravo dessa situação. Para aquele que é materialista, o cara levou a vida inteira dele de forma materialista. Qual que é a situação dele após a morte? Vamos prestar bem atenção. Nós estamos falando de materialista, não estamos falando de valores. Certo. Que está colocando como se o materialista não tivesse coração. Não. Sim, sim. Eu sou muito mais um materialista generoso do que um religioso sovina. Né? Então, assim, não é a religião que torna o homem melhor. Mas o que a religião, o que ele extrai da religião, que o torna melhor, né? Não importa a religião que você professa, mas importa o que você faz da tua religião, ou da tua filosofia de vida. Então, às vezes a gente coloca um materialista como se fosse uma pessoa ruim. Não, muito pelo contrário. Às vezes são muito melhores que os religiosos. Tanto é que as maiores guerras que houveram no mundo foram feitas através de nós religiosos. Onde matou mais gente foi através de guerras religiosas. Então, o materialista, deixa eu só dar um adendo assim, não é sair em defesa, mas eu tenho que entender porque a pessoa pensa assim. Às vezes tem muito cientista que é materialista, né? Às vezes esse cara já é cientista em outras vidas. E lá no passado, o que nós fizemos com os cientistas? Tocamos fogo. Quem tocou fogo? A religião. Então ele vem ateu. É muito natural isso. Porque ele vem com esse trauma. Foi a religião que matou ele. Foi a religião que matou a mãe dele. Né? Então, assim, a gente pega desde vários, Johannes Kepler, né? A mãe dele era uma médium, né? Mas naquela época era tido bruxa. Então, eram pessoas que eram perseguidas, isso e aquilo. Então, a gente tem que entender que esses cientistas materialistas, que às vezes vem essa informação lá do passado, né? Então, o cara que ainda ele só enxerga a matéria, é que a natureza material está prevalecendo sobre a natureza espiritual. Mas nada que a vida não nos ensine, né? Agora, o duro é eu ter que esperar a dor me avisar. Eu não tenho que esperar a dor. Se eu já sei, eu faço.
Se eu já sei que a caridade é que vai me salvar, então eu vou fazer caridade. Uai, mas Caetano, você está pensando? Não, eu não estou pensando. Eu estou sem nenhum interesse. Mas se eu sei, vamos fazer. Por exemplo, eu sei que fazer musculação faz bem, mas eu não tenho vontade. É um chato, mas eu sei. Então vai lá e faça. Mas eu não gosto, começa a fazer. Que com o tempo você passa a gostar. Você vai liberar substâncias, endorfinas, que vão te trazer prazer. Então, a caridade é a mesma coisa. Você tem que treinar a caridade. Tem que treinar. Eu tenho um primo meu muito rico, eu falava para ele, Júnior, você tem que fazer caridade, pô. Você tem muito dinheiro, faz ajuda, dá esse dinheiro, não sei o quê. Ele falou, sabe de uma coisa? Eu queria fazer, mas eu não gosto de dar meu dinheiro. Falei, dá sem gostar. Porque quem gosta é quem recebe. Não, né? Dá sem gostar mesmo. Dá um pouquinho meio sovida, mas dá. Perfeito. Porque aos poucos você vai vendo o bem que promove em alguém, né? Então é fantástico. A doutrina espírita ela te proporciona todas essas possibilidades de você se espiritualizar e começar a viver a vida que é a sua, de espírito. Porque nós estamos nos preparando, Éder, nós vamos um dia largar o corpo. Não só esse corpo material, mas também a gente tem um corpo espiritual. Um dia vai demorar milhões de anos, talvez, mas nós vamos largar. Que é a finalidade nossa. A finalidade nossa é ser feliz. E ser feliz é estar a criatura junto com o Criador. Não é não? Excelente. É que nem você. Ah, eu tenho filho. Qual é a maior felicidade? Quando o filho está próximo do pai ou da mãe, a família está junto. Não é a alegria? De Deus, se a gente tem esse sentimento e nós somos seres imperfeitos, bem imperfeitos, imagine a perfeição absoluta. Ô, Caetano, quando você fala do fim do materialismo, ali é o fim na questão teórica e dos ensinamentos que Kardec conjuminou ali com os benfeitores espirituais, mas numa sociedade em geral, ainda nós somos muito materialistas. Ainda assim, mas assim, é uma questão de tempo. Como o próprio Allan Kardec falou, agora vai ser mais ou menos rápido. Por quê? Porque a dor e o sofrimento vai estar fazendo parte da nossa vida. É muita dor. Perfeito. É que a gente não para pensar, mas sabe o que é estar guerreando ainda? Um matando o outro. Em 2025, a gente ainda tem gente que odeia, quer matar o outro. Hoje está assaltando e matando. Então os valores foram trocados. Então está havendo muita dor e sofrimento, né? Então ela vai ser um divisor de águas para a gente mudar a nossa forma de pensar, né? Então a natureza espiritual vai prevalecer sobre a natureza animal ou material, né? É uma questão de tempo e não é muito tempo, não. Eu não vejo muito tempo porque nós estamos passando por esse processo de dor e ele é mundial. A Covid foi um processo mundial de dor, né? Puxa, nós aprendemos alguma coisa sim, alguma coisa serviu, bastante coisa até, mas ainda o ser humano precisa de algo mais, se solidarizar. Agora que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, todo mundo foi ajudar, vai isso, vai aquilo, órgãos internacionais foram lá ajudar, né? Teve gente que por interesse teve, mas ajudou. Sim. Então, o importante é que beneficiou, né? É que às vezes o espírita fica com muita cobrança. Tem que ser o ideal. Amar os criminosos é o ideal. É o ideal, não é pra gente, não. A gente não consegue amar o irmão. O ideal. Nós somos imperfeitos ainda, bem imperfeitos. Não somos um pouco imperfeitos. A gente ainda está no mundo de doenças, corrupção. A gente vai largar isso agora. Segundo a espiritualidade, nós não estamos muito longe. Mas o que é 100 anos aqui, mais 100 anos? Não é nada, né? Eu queria saber por que Deus permite que as pessoas venham à Terra sem crer nele. Sem crer nele? Sem acreditar em Deus, né? Mas se a gente, às vezes, tem bronca do nosso pai aqui, você já viu, tem gente que até mata o pai e a mãe? Não é que Deus permite. O reconhecimento essa lucidez é que nós estamos encontrando agora. Mas tem gente que já vem lá de trás. Por exemplo, Moisés, quando traz os 10 mandamentos, a ideia de um Deus único, que ele vem para implantar um Deus único,
já é uma ideia, começa um trabalho, né? Agora, compreender isso de uma forma muito lúcida não é tão simples assim. Somente o tempo vai nos ensinando. Agora, a doutrina espírita, ela trouxe uma compreensão interessante. Ela colocou Deus através de leis, as leis naturais, né? Então, não tem nada, como é que é? Não tem nada de material, de coisas humanas. Deus é a inteligência suprema. Foge totalmente da nossa compreensão. Totalmente. Porque se Jesus, que é um espírito puro, que é criatura do Criador, é nosso irmão, a gente até botou na cruz, a gente ainda não compreende como é que um sujeito agia daquela forma. Gente, na época de Jesus, ninguém compreendeu ele ali, né? Verdade? Tanto é que todo mundo se afastou dele na hora do vamos ver. Ficaram algumas mulheres lá e João. Então, não é que Deus permite isso. Não, isso é uma questão de fórum íntimo. Isso é um desenvolvimento da sua capacidade de percepção. Olha, então tem gente que olha para uma planta, olha para uma natureza, fica inebriado. A gente mal olha para o céu, mal olha para a natureza, não contempla. Então, o divino, ele está em tudo. Agora, reconhecer essa parte da eternidade, nós precisamos estar sensível a isso, né? Precisa estar sensível a isso.